Visita do dia. Quem está à porta? Bom dia, quem está à porta? António Pinto, da NCR. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigado. O convite foi feito e já vimos que foi aceito. É verdade. Muito obrigado nós. Pois, então nós decidimos que está aí próxima a data, 30 de novembro, é Dia Mundial da Segurança do Computador, e nada melhor do que falar com o António Pinto. E, claro, a nossa conversa não se vai cingir só ao computador, mas também aos gadgets, né? Telefone, laptop, tablet, enfim, tudo aquilo que realmente nós tenhamos que, estou a falar do mundo eletrónico, né? Pensar em segurança. E é claro que também não deixando de lado o campo da internet, porque aí mesmo temos que falar de segurança. Sem dúvida. Ora, pois bem, este dia foi criado, penso aqui eu, porque realmente é um item que nós devemos ter sempre em conta, não é? Qual Sim. é realmente a importância que tem que se dar à segurança quando manejamos estes aparelhos? Os computadores foram ganhando, se nós nos lembrarmos, desde os anos 80, uma presença muito própria na nossa vida. Se nós nos lembramos, há umas décadas atrás, o computador era uma coisa que ou existiam em algumas empresas, normalmente grandes empresas, no Estado, ou então quem já tinha algum poder de compra tinha em casa um computador, às vezes na sala, era uma torre, era uma coisa assim um bocadinho grande. Pesado. É verdade, e o computador foi evoluindo, tal como obviamente evoluiu também as sociedades, mas o computador foi evoluindo ao ponto de se tornar, digamos assim, uma peça fundamental hoje em dia de nós enquanto trabalhadores, nós enquanto estudantes, não é? E até móvel. É verdade, e depois converteu-se aqui em aparelhos, dispositivos móveis, não é? Que se tornaram mais conhecidos pelos smartphones, os tablets também vieram nos últimos anos dar, digamos assim, uma nova vida a este tipo de aparelhos, e portanto há esta necessidade de proteger este aparelho. Porquê? Porque os computadores, os telemóveis, os tablets têm cada vez mais dados, informações sobre nós, sobre os seus utilizadores. E, portanto, nós temos vindo a assistir... O próprio aparelho em si. Estamos a falar de internet. Não estamos a falar de internet. Nós temos aqui... É quando nós registamos, não é? Quando nós registamos, ou não, ou quando estamos a usar, vai ficando exatamente na sua memória tudo aquilo que... Sim, exatamente para os nossos ouvintes perceberem. E eu vou explicar. A segurança... basicamente, a meu ver, ela posiciona-se em duas perspectivas. Uma primeira, no que diz o que nós podemos chamar a infraestrutura, que são coisas físicas, e só para as pessoas terem uma ideia lá em casa. Digo isto relativamente à segurança, por exemplo, de computadores, de telemóveis, de tablets, de impressoras, de servidores. Impressoras. É verdade, impressoras. Porque nós, por exemplo, nós conseguimos muitas vezes pegar numa pena, colocar na impressora e imprimir. Se essa pen tiver, digamos assim, com vírus, aquele aparelho fica com vírus. Ou então, muitas vezes as impressoras têm Wi-Fi, aquelas maiores. E essas impressoras também podem ser, digamos assim, hackeadas. Portanto, haver hackers que acedem a essa impressora. E depois temos, digamos assim, a segurança ao nível da internet. Seja ao nível da rede, não é? Da internet, ao nível, por exemplo, das redes sociais, dos e-mails que nós recebemos, e portanto temos aqui também, digamos assim, duas vertentes diferentes de segurança que devemos ter. Ok, então vamos lá saber bem, que é para ver como é que vamos agir com os nossos próprios aparelhos. Nós com os nossos aparelhos, e muitas vezes nós só temos a ideia de que o antivírus ou que a proteção deve ser apenas fomentada no aparelho, no computador, não é? E esquecemos, bem, o telemóvel não tem problema, ou o tablet não tem problema. E muitas das vezes nós temos hoje em dia mais informação, até mesmo sensível. Vou dar só dois exemplos. Contas bancárias? Por exemplo, a conta bancária, não é? Nós temos muitas vezes aqueles aplicativos que nós acedemos, ou temos, por exemplo, guardado nas imagens os códigos de acesso do cartão multicaixa ou da conta bancária, e isso é muito perigoso. Portanto, as pessoas muitas das vezes só têm, digamos assim, alguma proteção nos computadores e esquecem-se deste tipo de aparelhos. E, portanto... os nossos ouvintes não devem nunca deixar de utilizar o antivírus, não é? Para computador, mas também para estes outros aparelhos. No telefone?
Sim, também há. Os fabricantes, lembro-me agora aqui de por exemplo, da Kaspersky, que tem para chamados múltiplos dispositivos. Portanto, consegue-se ter a mesma licença para computador, tablet, e eles telemóvel. têm, inclusivamente, com a dupla função também da internet, não é? Mas eu estava a pensar, um iPhone, por exemplo, precisa... Os iPhones têm um sistema operativo que é menos propenso a ser, digamos assim, vítima deste tipo de levantamentos. Isto porquê? De situações. Porquê? Porque como é um sistema operativo que é controlado, por assim dizer, pelo fabricante, né, pela Apple, ao contrário, por exemplo, de outros como o Android, que é criado muitas vezes numa perspectiva colaborativa, ou seja, apesar de ser propriedade da Google, existem os desenvolvedores, os developers, que podem, digamos assim, contribuir para os sistemas operativos. E, portanto, ele não está tão fechado como... E esse então aconselhava que realmente as pessoas tenham realmente o antivírus. Agora, há informações que nós nunca devemos ter no telefone, não é? Sim, eu acho que há coisas, por exemplo... No telefone e noutros. Sim, mas por exemplo, as passwords do multicaixa, ou então, imaginemos que nós fotos dos cartões, de crédito, principalmente o de crédito e principalmente a parte de trás. Que tem o código, aquele códigozinho que normalmente nós temos que colocar. Esse não devem nunca ter. E portanto há aqui, digamos, por exemplo, não emprestar o telemóvel a pessoas que a gente não conhece, ou seja, nós às vezes podemos nos deparar com uma situação, pronto, uma pessoa que nos pede um telemóvel para fazer uma chamada porque ficou sem saldo, mas devemos estar por perto. Devemos estar por perto para controlar. Porque será à nossa frente. Sim, claro, à nossa frente, e porque se é uma chamada, quer dizer, não haverá assim nenhum problema, não é? Mas nós não podemos perder o controle não podemos perder o telemóvel de vista. Porque sempre temos lá as nossas fotografias, temos lá às vezes e-mails ou coisas que dizem respeito apenas à família ou dizem respeito apenas ao trabalho, e portanto temos de ter sempre algum cuidado no empréstimo, não é? deste tipo de aparelhos. Ok. Ainda fora do campo da internet, há uma questão que nós temos que ter em conta, é que eles às vezes avariam-se, não é? E onde os levamos, também nós estamos sujeitos a uma recolha de uma nossa informação, ou sim. Não? Quando os telemóveis... Só para deixar aqui uma mensagem também muito clara, para além destas questões de utilizar softwares de proteção, as pessoas também devem ter os seus aparelhos atualizados, ou seja, não devem utilizar, no caso dos computadores, softwares piratas, não é? E devem ter, digamos assim, a versão mais atualizada do software. E obviamente nos dispositivos móveis, portanto nos smartphones e nos tablets, devem constantemente atualizar os sistemas operativos. Relativamente à questão que a Carla me colocou sobre, imaginemos, nós temos um telefone que avariou e vamos levá-lo a arranjar. A minha sugestão sempre é que as pessoas tenham sempre um backup das coisas, portanto façam regularmente uma cópia dos documentos, seja de um computador ou de um dispositivo móvel, e que antes de o entregarem, se possível, que eliminem todos os conteúdos. Porquê? Ou então, imaginem que nós temos o aparelho avariado e não conseguimos no momento fazer o delete, não é? Eliminar os conteúdos. Quando vamos à loja ou ao sítio, deveremos à nossa frente, solicitar ao técnico que faça o apagar dos dados. Porquê? Porque obviamente o ser humano é sempre muito curioso, não é? E portanto tem sempre uma tendência de curiosa, né? De vasculhar, de procurar algumas coisas sobre nós. E portanto muitas vezes até pode não ser com mal no sentido de nos fazer dano ou de nos querer, digamos assim, complicar a vida. Mas pronto, isto não vai o diabo de celas, é verdade, e portanto é preferível sempre eliminar todos os nossos conteúdos. Antes, obviamente, tendo a salvaguarda de ter sempre uns backups atualizados, pelo menos uma vez por semana, fazer backups dos nossos conteúdos. Porquê? Porque existem pessoas, obviamente, assim um bocadinho menos bem intencionadas. Sim. Não é? E estamos a falar de telefones, como podemos estar a falar de computadores.
não é? Certo, correto. Mas, entretanto, tudo o que se apaga no computador apaga-se eternamente ou não? Não, isso é um mito. Pois é. Isso é um mito. Como é que fica? Pronto, Conseguem lá chegar, então? Não, quando se apaga do disco rígido do computador, efetivamente há uma eliminação, eu diria que 99,9% das coisas. Mas hoje em dia nós vivemos também numa sociedade em que os nossos conteúdos não estão só num disco rígido, não é? Não estão só no computador. Estão muitas vezes naquelas clouds públicas, no Google, Mas na isso Microsoft. Já estamos a falar da internet. Estamos a falar de internet, sim, Já. estamos a falar de internet, onde muitas das vezes também temos lá as nossas fotografias, vídeos, documentos, PDFs, etc. E obviamente que isto é a mesma coisa, se nós temos um serviço que é gratuito, não é? Que não nos cobra nada, obviamente depois há uma parte que se tem que ceder, não é? Digamos assim, isto é uma troca de serviços, não é? É uma troca de serviços. Por favor. Obviamente que nós contamos que quem nos guarda, não é? Quem nos guarda esta informação, estes valores, sejam obviamente pessoas, não é? Neste caso entidades, de boa conduta, Fé. não é? De boa fé e, portanto, que obviamente não façam uso desta informação. Mas obviamente não podemos, como se dizer, pôr a mão no fogo, não é? Mas obviamente até à data não tem havido assim grandes situações. Agora, entrando mais no campo da internet, aí então as coisas parece que o cuidado é redobrado. Sim, nós hoje em dia vamos assistindo a uma realidade de cada vez mais digamos assim, mais latente e com maior projeção, que é da chamada cibersegurança. E, portanto, começam a aparecer uns criminosos, não é? Que se chamam cibercriminosos. Porquê? Porque não são pessoas que vêm ter connosco e nos assaltam, mas são pessoas que acedem aos nossos computadores, acedem ao nosso telemóvel para vasculhar a nossa vida, para nos roubar dados. E fazem ataques cibernéticos. Portanto, são pessoas que visam, digamos assim, roubar informações, corromper esses dados que existem. Estamos a falar de informações a todos os níveis. A todos os níveis, sim. Estado, Sim, nós temos, às vezes as pessoas pensam que ou isto só acontece aos outros, não é? E que muitas vezes só acontece tipo em empresas. Mas nós assistimos a situações de cibercriminosos para as pessoas. Por exemplo, se nós compramos, vou dar aqui um exemplo, nós compramos alguma coisa utilizando um cartão de crédito, não é? Numa loja que não tem, digamos assim, proteção. Nós ao colocarmos os nossos dados, não é? Os nossos dados bancários do cartão de crédito, nós podemos ser obviamente roubados, assaltados, e somos assaltados sem violência e sem o furto do cartão. Portanto, nós pensamos que continua tudo bem e afinal os nossos dados foram utilizados. Eu pessoalmente tive uma experiência há uns meses atrás. Num site. Não sei se foi num site. Eu sei que eu tive fora, tive de viagem e o meu cartão foi, digamos assim, utilizado num sítio que eu tinha estado nesse país, mas não tinha estado de todo nessas lojas. E foi utilizado. E eu nunca perdi o cartão de vista. E, portanto, as pessoas têm que ter esta situação, esta preocupação de que, apesar de terem consigo os seus pertences, neste caso o cartão de crédito, etc., ou o telemóvel, não é? Porque o telemóvel pode estar connosco, o computador pode estar lá em casa ou no trabalho, e ainda assim estar a ser, digamos assim, vítima de um roubo, de um ataque. Não é? E já que falo em pagamentos, estou aqui a pensar, pagamentos pela internet, existem também, foram criados, não é, aplicativos para uma maior segurança. Um PayPal tem esse propósito? Sim, quando nós temos, por exemplo, os cartões virtuais, em Portugal nós temos uma rede multicaixa que se chama CIBS. Nós aqui em Angola também estamos, creio eu, a caminhar para esta situação, com a EMIS a lançar certamente no futuro os chamados cartões virtuais. O que é que vai permitir? E o PayPal é um bocadinho isso. Nós criamos um cartão, portanto, nós temos a nossa conta bancária, temos o nosso cartão de crédito físico, não é? E criamos um cartão de crédito virtual. Imaginemos que nós temos um plafond. Vamos pensar o seguinte, nós temos um plafond de 1 milhão de kwanzas no nosso cartão de crédito. E vamos criar um cartão de crédito virtual, portanto, ele não existe fisicamente, que vai ter um plafond, portanto, um valor de 300 mil kwanzas. E ele extingue-se quando esse valor se extinguir. Portanto, se nós vamos fazer uma compra num site e se nós não temos tanta segurança
ou, ou é a nossa primeira vez e temos com algum receio, Ok, é preferível um cartão com esse valor. com esse valor, é, digamos assim, um mielheiro extra que, terminado aquele plafond, pronto, acabou. Portanto, não é possível estar continuamente a ser retirado dinheiro sem nós nos apercebermos. Portanto, digamos assim, mais uma camada de segurança para, digamos assim, compras. Para compras. Voltando à internet, essa questão de segurança também nós temos que pensar naquilo que nós, nos dados que nós vamos postando, seja nas redes sociais. Hoje tudo vai ficar lá, nada vai se apagar. Portanto, o nosso comportamento na adolescência ou na juventude poderemos pagar até por alguns erros no futuro. Sim, porque não agimos também com a devida segurança. Sim, as redes sociais, só para as pessoas terem assim, uma ideia ou perceberem o conceito das redes sociais, a rede social é, digamos assim, é uma grande base de dados. Portanto, nós temos empresas como o Facebook, como o Instagram, como o Twitter, como o WhatsApp, que basicamente vivem do quê? Vivem da informação que nós, utilizadores, lá colocamos. Se nós não colocássemos lá nada, aquilo de nada servia. E, portanto, obviamente, quando nós postamos ou fazemos anexo de alguma fotografia, de algum conteúdo, um comentário, etc., obviamente que fica registado, digamos assim, esta nossa... é a chamada pegada digital. Portanto, é um bocadinho o que nós somos, ou o que nós achamos, ou o que nós fizemos, fica lá. E, obviamente, se nós temos um comportamento menos correto, obviamente que pode ser... digamos assim, lá está uma pegada, como nós quando caminhamos numa terra úmida, fica lá esta marca e nós não conseguimos voltar para trás e apagar. Portanto, está lá, fica. E portanto, obviamente as pessoas que também têm que pensar duas vezes antes de postar alguma coisa ou antes de fazer algum comentário, e nós temos assistido nos últimos anos aqui a um conjunto de, digamos assim, de situações como, por exemplo, o bullying virtual, o cyberbullying ou o cyberstalking, outras situações de engenharia social, de sexting, que são situações relativamente a comportamentos que são derivados desta utilização ou desta má utilização da internet, das redes sociais, da cibersegurança, etc. Portanto, nós podemos contribuir para uma melhor segurança, não é? Se tivermos é um bocadinho como quando conduzimos. Temos de ter um comportamento cívico, e se nos dizem quando a gente conduz não deve beber, não é? E mesmo conduzindo devemos estar com atenção a tudo o que está à nossa volta. Sim. Quando estamos nas redes sociais também deve ser um bocadinho esse o princípio. Portanto, devemos ter algum recato em comentários, respeitar as opiniões dos outros, e pensar que devemos, obviamente, postar coisas que acrescentem valor, que sejam interessantes, que sejam informativas, que valham o tempo das pessoas. Existem empregos, não é? Existem empregos que vão visitar, pedem, está em alguma rede social para visitar. Ou até vistos para certos países, o oeste dos Estados Unidos, pede as redes sociais onde essa pessoa esteja. Sim, existe. Portanto, há uma invasão ali também. Não, porque aquilo é um bocadinho, de certa forma, as redes sociais hoje em dia fazem um bocadinho parte da nossa vida. É um bocadinho, é a parte pública que nós temos. Obviamente que há pessoas que têm uma parte pública, e não estou a falar de figuras públicas, sim, né? Mas sim. de pessoas que têm, digamos assim, maior presença e maior atividade nas redes sociais, outras que praticamente não existem ou que não têm nenhuma atividade. E, portanto, é uma questão de escolhas. Obviamente que depois temos que viver com estas escolhas que nós fazemos. E a nuvem? A nuvem é mesmo não é só nossa, já vimos por aí, mas os hackers também podem ir à nuvem? A nuvem, na realidade, não é uma nuvem. Sim, não é. Não é uma nuvem. Não, eu uma vez estava a ler um artigo, por acaso, interessante, num jornal do New York Times, porque era sobre a questão de que a nuvem, na realidade, está no mar. Porquê? Porque o conceito da nuvem, ela vive dos cabos submarinos. Portanto, nós temos o caso da Angola Cables, não é? Que faz a ligação de cabos entre várias regiões do mundo.
E realmente o conceito da cloud, não é, da nuvem, está nesta ligação que existe por mar dos vários cabos submarinos. Mas efetivamente, como algo que está ligado, né, que está conectado, obviamente também pode ser acedido por hackers. Obviamente que as empresas que fazem a gestão deste tipo de plataformas também obviamente têm exércitos de funcionários, não é? E têm softwares do mais, digamos assim, do mais moderno que há, com vista a controlar estas situações, não é? Porque imaginem o que era, por exemplo, para uma rede como a Google, não é? Onde nós colocamos aqueles dados, não é? Nossas fotografias, documentos, etc. De repente ser vítima, não é? De um ataque destes. Não é? E haver, digamos assim, corrupção de dados e saber-se de coisas. E, portanto, obviamente que era, digamos assim, o fim do negócio deles. E, portanto, eu percebo que as pessoas tenham este receio, obviamente devem ter preocupações, como eu disse ao início, relativamente aos seus dispositivos, ao seu computador, mas obviamente que estas empresas também têm, digamos assim, salvaguardado estas questões de proteção dos dados que lá estão, dos nossos dados. Então, a falarmos de segurança, não é? Tanto do computador, do laptop, do telefone, do tablet e na internet, dos conselhos que já deixou, importa enfatizar a aquisição de antivírus. Sim, eu acho que... Os antivírus que nós baixamos gratuitamente. Eles fazem o seu papel ou não? Vamos lá ver. Como eu costumo dizer, ninguém dá nada a ninguém. E, obviamente, quando nós fazemos aqui um download gratuito, muitas vezes o antivírus ou funciona por um período de tempo limitado, sim, 30 dias, ou então, obviamente, que é uma versão muito limitada. É um primeiro nível muito fraco. Okay. Vamos pensar que é como... na nossa realidade, por exemplo, um operativo. É a pessoa que está ali à porta, no portão de casa. Mas se nós não tivermos um sistema de videovigilância, um arame farpado, um alarme, um cão, é só mais um pequeno elemento de todo o dispositivo de segurança. Okay, e, portanto, é insuficiente, obviamente que é insuficiente. E ter, obviamente, os softwares gratuitos têm, lá está, um pouco esta limitação. Não nos protegem a fundo, muitas vezes não nos dão as atualizações mais, digamos assim, mais recentes, não é? Porque, obviamente, estas equipas, só para as pessoas terem uma ideia, uma empresa que vende antivírus tem, digamos assim, um conjunto muito alargado de técnicos especializados nesta área de segurança, a diversos níveis. E, portanto, quando, obviamente, nós temos um software, estas empresas tentam, obviamente, repassar, através da atualização, a versão mais recente do que é que está a acontecer, não é? Se existe a possibilidade de, imaginemos, num outro software, haver ali uma porta de entrada para estes criminosos, e nós tendo o software, portanto, nós tendo o antivírus, eles vão, digamos assim, atualizar o antivírus que nós temos instalado no nosso computador para que os criminosos não entrem por aquela porta, não é? Ou por aquela janela. E, portanto, quem tem uma versão gratuita, obviamente fica um bocadinho mais vulnerável a estas situações. Então deve mesmo adquirir e tendo em conta não só para o aparelho, mas também para a internet. Sim, hoje em dia digamos assim... todos os aparelhos. Sim, hoje em dia basicamente quase todos os fabricantes têm, digamos, estas versões para multidispositivos, não é? Que vai desde o computador ao telemóvel, ao tablet, e, portanto, as pessoas terem, digamos assim, um bocadinho esta consciência de que, obviamente, têm que ter os seus aparelhos atualizados, fazer o backup das suas informações, reforçar as senhas, portanto, a nossa password não ser a mesma desde há muitos anos e para todos os aparelhos. Portanto, idealmente nós devemos ter passwords diferentes, tal como os códigos do multicaixa também serem diferentes, não serem o mesmo para todos os cartões. Está a memória. E depois ter alguma coisa para lembrar os passwords de todos os sítios. Sim, mas temos aqui... que não seja nenhum deles. Sim, mas aqui às vezes a técnica é nós fazermos aqui, sei lá, trocadilhos com os nossos nomes, ou nome de casa, ou datas nossas com datas da família. Pois, haver uma mistura, nunca ser a nossa data de nascimento, não ser o nome do nosso cão, nem do nosso filho, nem do nosso pai, nem da mãe. Ter ali, por exemplo, às vezes aqueles caracteres especiais, uma arroba, um asterisco ou algo na password. Faz logo a diferença. Faz a diferença, aumenta a segurança. A questão também de ser uma maiúscula, sim, um maiúsculas, número do meio, isso, né?
Até muitas das vezes, se a Carla tem memória, já existem muitas vezes páginas de registro que nos obrigam a Sim, registar com sim, caracteres é especiais e com verdade. maiúsculas e minúsculas. A outros dizem logo que é fraca, Assim, fraquíssima. portanto já não pode ser aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao nosso apelido, não é? Sim, sim, sim. Eu agradeço muito a presença do António Pinto nesta casa da rádio. Falamos da segurança, não é? Obrigado, Carla, foi um prazer estar aqui. Igualmente, igualmente.